Bom, vocês ouviram, por favor, sem aplausos. Bom, eu anotei algumas ideias aqui, eu não sei se elas estão numa ordem que faz sentido, eu não sei nem se elas fazem sentido tomadas individualmente, mas vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. O problema, ou a maneira como o Ilan propõe, o problema é uma maneira que eu gosto bastante de usar para pensar, que é um esforço quase... é um esforço de você tentar relacionar, pegar duas coisas quase arbitrariamente e, bom, como que você relaciona essas duas coisas? O que é tudo que dá para dizer, tentando juntar essas duas coisas. E eu gosto muito de usar isso como um exercício de pensamento, e é impressionante como, à medida que vai passando o tempo, a sua capacidade de relacionar as duas coisas vai acelerando também. Então, o primeiro ponto que me vem à cabeça, em que pelo qual a gente pode abordar a relação entre aceleracionismo e o que passou em junho no Brasil, essa coisa que até hoje não tem nome, que aconteceu em junho no Brasil. Eu citei sobre isso num texto que eu escrevi há uns meses atrás. Eu abria citando uma entrevista com o Badiou, em que ele falava do maio de 68, dizendo se a gente chama um evento que na França é chamado os eventos de maio, né? Se a gente chama um evento de evento, é sinal que a gente ainda não sabe o que aconteceu. E isso para mim é perfeito para falar da situação aqui no Brasil. Se você chama um evento de os eventos de junho, é sinal de que nem de junho são, porque eles continuam, não acabaram, e eu acho que representa uma mudança irreversível, mas é sinal de que a nossa capacidade, alguma coisa ali escapa à nossa capacidade de compreensão. E o primeiro sentido em que você pode falar de aceleração em relação a isso é exatamente isso que o Ilan falava no final, da aceleração experimentada naquele momento, experimentada num momento de explosão, de um mal-estar que estava difuso e que de repente um catalisador ou alguns catalisadores mais ou menos arbitrários conseguem transformar num processo cuja velocidade vai aumentando. Eu estava acompanhando de fora, eu estava nos Estados Unidos na época, e era uma coisa incrível, ao ponto que eu não saía mais de casa. Minha primeira vez em Nova York, dane-se Nova York, eu ficava grudado ao computador, porque você sentia que você estava perdendo alguma coisa se você passasse algumas horas sem ver o que estava acontecendo. E essa aceleração tem o Badiou, no livro que ele escreveu sobre a Primavera Árabe, o 15M, etc., ele fala um troço, tem algumas coisas boas no livro, mas tem uma coisa absolutamente péssima, que é quando ele fala, as pessoas falam de Facebook e Twitter, essas coisas, mas na verdade as revoltas sempre foram assim. Antes as pessoas acendiam fogueiras, batiam tambores e não sei o que, e é a mesma coisa. E isso para mim essa é uma das constantes das transhistóricas das revoltas. E isso para mim é um sinal de um materialismo muito ruim, quando você não consegue entender a mudança material que um meio material permite. Obviamente, essa aceleração é um processo que sempre aconteceu em todos os processos revolucionários, em todas as revoltas. Essa é a experiência de estar no meio de uma coisa como essa. Agora, ela tem uma relação muito direta com o desenvolvimento tecnológico e enfim, a forma mais elementar
de organização da vida social hoje em dia, que é a organização em rede, mediada informaticamente, porque o que plataformas como o Facebook e Twitter permitem, as pessoas fazem uma crítica bastante justa daquilo que se chama de clicktivismo, né? da ideia que as pessoas que ficam preenchendo abaixo-assinado da Vice e tal, e acham que, bom, eu estou fazendo a minha parte, como se a política pudesse se reduzir àquilo. Obviamente a política não se reduz àquilo, mas o que um momento como esse que aconteceu em junho prova é que essas plataformas permitem uma outra coisa, que não é apenas o ativismo, esse ativismo de laços fracos, de, beleza, dou um curtir e deu, compartilho esse abaixo-assinado da Vice e deu, mas é a transformação de laços fracos e de laços fracos que existem de maneira muito maior. Você conhece muito mais pessoas no Facebook e no Twitter do que você conhece na vida real. Você conhece pessoas que estão muito mais longe do que quaisquer pessoas que você conhece ou com as quais você convive na vida real. Então, uma capacidade de difusão infinitamente superior, uma capacidade uma capacidade de difusão muito exponencialmente superior em termos numéricos e que transcende as barreiras físicas de contiguidade ou de identidade, de pertença, etc. E que possibilita, em momentos determinados, fenômenos de sincronização afetiva, como aqueles que a gente viu em junho, em que a carga de informações e de afetos que está sendo veiculada por aquele meio vai gerando uma ressonância entre um número cada vez maior de pessoas, que vai gerando uma sincronização afetiva nas pessoas. O afeto de indignação se torna cada vez mais comum, o afeto de eu tenho que fazer alguma coisa, e também a viabilidade de fazer alguma coisa, porque obviamente quando tem muita gente na rua parece muito mais... É diferente você achar que tem que fazer alguma coisa, tem que protestar contra alguma coisa sozinho em casa, ou sabendo que tem, assistindo num live stream, não sei quantas mil pessoas na rua. Você sabe que se eu for para a rua agora, eu vou conseguir participar de um troço que pode ter um impacto real. E bom, esse tipo de fenômeno que é possibilitado, por um lado, para aquilo que o Manuel Castells chama de autocomunicação de massa, que é permitido hoje pelos meios tecnológicos que a gente tem, e que é uma potencialidade dessas plataformas, que permite, justamente, que é o detalhe importante, possibilita, em momentos muito especiais como esse que a gente passou, uma queda do limiar de participação das pessoas que teriam mais resistência a participar, ou que não se identificavam como ativistas, esse negócio de política, não sei o que, eu acho que está tudo errado, mas eu não vou fazer nada. O limiar de participação das pessoas cai. Você tem, e claro, uma pessoa vai puxando a outra, porque você volta para casa e conta para sua família, aí a sua família vai na próxima, e não sei o que, é um processo de contágio muito rápido. É o limiar da participação da resistência que cai? O limiar de participação seria, digamos, a inércia a participar, então a resistência que você teria a participar de alguma coisa. E um processo que visivelmente vai se acelerando. Quanto mais gente sai para a rua, mais gente sai para a rua, gera um loop de feedback positivo que se amplifica. E
isso gera uma coisa que foi muito característica, ou enfim, isso possibilita uma coisa que foi muito característica de todos esses processos que a gente viu nos últimos anos, não só o que aconteceu no Brasil, mas Primavera Árabe, 15M, Occupy, Chile, Turquia, etc., que são fenômenos que se dão por contágio, mimético, muito mais do que por coordenação, embora eles dependam de setores mais organizados, mais densos desse sistema-rede que vai se formando para, digamos, amarrar as coisas no tempo e no espaço. Você tinha, por exemplo, em São Paulo, o movimento, embora a coisa logo tenha saído do controle do movimento Passe Livre, mas quem estava convocando era o movimento Passe Livre. Quem decidia, começa aqui e termina ali, era o movimento Passe Livre. Então você tinha alguém que dava um pouco de estrutura àquele fluxo, embora não controlasse o fluxo. Mas isso gerou uma coisa que a gente experimentou aqui no Brasil, e que para a esquerda organizada, para a esquerda que vem daquela concepção, aquela concepção petista de organização, que não é definida pela... A matriz é o PT, ou enfim, a matriz é aquele momento histórico que gerou o PT, gerou o MST, a CUT, etc., mas que é marcada por uma ideia de trabalho de base, que é a tomada da teologia da libertação, por uma ideia uma ideia tradicional, porém bastante democrática, de organização de massa, para essas organizações, para esses atores políticos, que acreditavam deter um monopólio da capacidade de convocação de protestos no Brasil. O que aconteceu foi um choque muito grande. Porque, claro, você se vê contestado, por um lado, a esquerda que está no poder se vê contestada de direito pelas demandas que estão sendo levantadas pelos manifestantes, mas, por outro lado, a esquerda, seja aquela que está, seja o governismo, seja as organizações tradicionais de massa que apoiaram o protesto, eles se encontram questionados, de fato, pelo seu protagonismo, porque eles se dão conta de que aconteceu alguma coisa, que é a maior coisa que aconteceu no Brasil em muito tempo, e eles não foram absolutamente protagonistas disso. E isso gera uma bifurcação subjetiva que é muito interessante, que eu tenho identificado muito, de você encontrar. Ontem, por acaso, estava reunido com alguns amigos da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, que é um pessoal dessa matriz extremamente crítico ao governo. Muitos se foram do PT, já não estão mais no PT, ou saíram, foram para o PSOL, sei lá, mas que vem dessa matriz petista, e que tem embora tenham apoiado os protestos, embora achem tudo isso muito, muito positivo, mas tem um medo e uma restrição muito grande a essa potencialidade que foi apresentada de maneira muito clara em junho aqui no Brasil, a partir de junho aqui no Brasil, e tem sido já alguns anos no mundo todo, que é a possibilidade de movimentos de massa sem organizações de massa. Então esse é um dos pontos pelos quais a gente poderia relacionar a questão da revolução com da aceleração ou do aceleracionismo. Um dos pontos que me parece mais interessantes na discussão sobre o abstracionismo é a questão da abstração, que eu acho que é apresentada de uma maneira um pouco infeliz no manifesto aceleracionista, porque cria antagonismos demais. Eles fazem mais inimigos do que amigos, pela maneira como eles apresentam a coisa, mas é basicamente a ideia de que
existe uma tendência, especialmente depois da derrota do socialismo real, do refluxo das organizações, enfim, de uma determinada concepção de organização política, de movimento operário, etc., etc., uma tendência a recuar, por um lado, porque os projetos coletivos parecem impossíveis, você tem uma ofensiva neoliberal gigantesca que leva de roldão, destrói a capacidade destrói as organizações de massa, a capacidade de resistência organizada na maior parte do mundo, ou mais que resistência, de agência política, de iniciativa política, mas por outro lado também por causa desse trauma do socialismo real, do totalitarianismo, da burocratização, etc., etc., por essa sensação de até onde deu certo o socialismo deu errado, até onde ele foi vitorioso, na verdade, ele foi derrotado, cria um foco na resistência, que é na ideia de resistência, que embora seja apresentada como resistir a existir, a resistência criativa, etc., em termos sistêmicos, a resistência é sempre pensada como ela está circunscrita dentro de um sistema do qual ela está se defendendo, mas ela não está se colocando a questão de crescimento de escala, ela não está se colocando a questão de transformar o sistema. Ela está se colocando a questão de, bom, a gente defende isso aqui, ou a gente tenta criar, e a partir disso a gente tenta criar conexões laterais que talvez no muito largo prazo sejam capazes de desafiar o sistema, mas a escalabilidade é posta de uma maneira muito tímida. O que corresponde também a uma valorização, talvez excessiva, da autenticidade, de uma ideia de autenticidade, da experiência concreta, da realidade presencial de estar lá. E o que o aceleracionismo coloca é da necessidade de, por um lado, da possibilidade, nós vivemos na era do Big Data, na era em que se produziu nas últimas décadas, se produziu mais dados do que em toda a história da humanidade, então nós temos uma massa bruta de dados que podem ser analisados hoje, que é gigantescos e como disse um amigo espanhol, todas as respostas estão nesses dados. O que não está nesses dados são as perguntas, e é essas perguntas, o desafio político e cognitivo é conseguir criar as perguntas que vão nos oferecer essas respostas, mas então a gente tem uma oportunidade abstrativa gigantesca de perceber padrões que estão muito além da experiência imediata, da experiência vivida, padrões históricos, enfim, do comportamento da economia, da forma que a organização social toma hoje em dia, que é uma coisa que tem me ocupado atualmente, que é aplicar aplicar seriamente a teoria das redes à questão da organização política e ver o que a gente tira disso, aplicando a teoria das redes, da física e da matemática à organização em rede. Então, por um lado tem você